Oi, boa noite, gente. Estamos aqui com mais uma live da Classmaker Educação. E hoje, como vocês devem ter visto na divulgação, nós estamos chamando o Ciro César, que ele vai se apresentar para vocês, vai falar sobre a carreira dele, sobre o percurso, tudo que ele trabalha, e aquele olhar diferenciado que ele tem quando nós falamos sobre educomunicação. Vou me apresentar rapidinho e em seguida eu passo para o Ciro. Meu nome é Carla Luquizic, eu sou a diretora de projetos da Classmaker Educação. Nós somos uma empresa que nós trabalhamos em prol da área educacional, né? Através de consultorias, trabalhos, formação de docentes, nós temos diversos cursos e eu estou procurando trazer para vocês todas as semanas conteúdos diferenciados que possam ajudar vocês que estão passando por essa fase, por esse período de pandemia, a conseguirem organizar melhor o termo de vocês e começar já a pensar de que forma a gente tem toda essa novidade da educação 4.0 dentro do meu contexto educacional. A educomunicação, a rádio em si, ela já faz parte da educação 4.0. Ela também faz parte daquilo que a gente chama de movimento maker. E justamente para falar sobre isso, nós trouxemos o Ciro, que além de ter a sua escola, a Rádio Oficina, que ele vai conversar com a gente também, ele também é um dos colaboradores da Classmaker Educação. Então, para vocês conhecerem melhor esse profissional e ele poder falar, ele tem uma história maravilhosa sobre a evolução da rádio. Mas eu acredito que hoje não seria o momento por isso, né? Eu já assisti, né, um trabalho desse, um trabalho que ele estava fazendo a apresentação, e é uma coisa encantadora, gente. A gente se identifica, assim, todos os momentos, tá? Então, nós vamos começar com o Ciro. Ciro, boa noite. Boa noite para você, Carla. Boa noite a todos os internautas conectados aí no Classmaker. É muito bom, muito legal. A gente está conversando e falando de um veículo de comunicação muito ligado à educação, muito ligado à formação, né? À informação e à transformação social. O rádio é um veículo que evoluiu muito ao longo de toda a sua história, né? E a gente está aqui para comentar e para falar um pouquinho, não só do rádio música, não só do rádio promoção, mas também do rádio educador, o formador de cabeças, de pessoas e de pensamentos. Bom, então eu vou pedir que você continue a sua apresentação, fala um pouquinho aí do seu percurso. Você tem um histórico assim profissional fantástico. Fala um pouquinho do seu percurso, como que foi esse caminho até aqui, de que maneira você entrou com a rádio e o momento que você chegou à sua escola, né? As próprias aulas, né? Essa parte de locução. E aí a gente vai destrinchando isso até a gente chegar na educomunicação. Bom, cara, eu comecei em rádio despertado, né? Desde cedo, desde sempre. Eu era um garoto que ficava em volta do aparelho de rádio do meu avô, tentando entender como é que as pessoas chegavam lá dentro, como é que as vozes saíam de dentro dele. E ele, por brincadeira, com criança, dizia: olha, se você olhar as válvulas do rádio, olha essa caixa escura lá dentro, está cheio de válvulas brilhando, e ali tem pequenos homenzinhos que ficam subindo nos elevadores e levando notícia, informação com o jornal debaixo do braço, aquele mundo lúdico de criança, né? E eu olhava para dentro do rádio e nunca que eu via aqueles homenzinhos, mas eu acreditava, porque era meu avô que dizia, bom, deve ser assim. E aí, aquilo era um verdadeiro mundo mágico para descobrir o que dentro daquela caixa existia. Depois, já adolescente, eu me peguei muitas vezes indo para as emissoras de rádio na Avenida Paulista, é, na Rádio Excelsior, na difusora, para ver como é que funcionavam as coisas lá dentro, já entendendo que existia uma fonte geradora de músicas, informações que eram feitas por pessoas. E aí eu quis saber o que era necessário fazer para poder estar dentro daquele segmento um dia trabalhando. E eu me lembro, Carla, do dia 24 de setembro de 1976. Muitos aí não eram nascidos, eu era um garoto.
eu estava ouvindo a rádio Excelsior, sabe? E o Antônio Celso, que era o locutor daquele horário, falou assim: olha, amanhã, dia 25 de setembro, é dia do rádio. E a gente vai fazer uma promoção com os nossos ouvintes que estiverem acompanhando a programação. E eu vou convidar aqui um ouvinte. Você deixa o seu nome, deixa o seu RG, e você vai participar um dia inteiro aqui na máquina do som, que a Excelsior era chamada máquina do som, tocava música o dia todo. Eu lembro Vocês vão disso, né? lembrar? Eu lembro. E deixa eu adivinhar, né? Obviamente, como ele falou que era um dia, então aquele era o momento que você falou, bom, tô esperando, é agora que eu vou, né? Exatamente. Aí, Carla, eu deixei o meu nome, quis aumentar a minha chance, aí eu liguei de novo. Aí a produtora falou: você já deixou seu nome, e não é assim que funciona a coisa, você tem que ser sorteado. E aí o que aconteceu? Eu acompanhei o programa todo. Aí chegou no final, eu não fui sorteado. Mas aí fui Ah, surpreendido pelo Antônio Celso, que falou assim: olha, tem um ouvinte aqui que foi insistente, além do ganhador, ele também é meu convidado. E aí eu fui o dia seguinte para Excelsior acompanhar aquela magia, aquela sinergia, aqueles botões brilhando, os gravadores de rolo virando, e aquele cheirinho de ar-condicionado do ambiente interno do estúdio. Eu falei, puxa vida, que negócio legal. Atendendo os telefones para o Antônio Celso, para anotar os pedidos de olha música. só. E eu falei, velho, é isso aí que eu gostaria de fazer o resto da minha vida. E aqui eu estou, né? E aí me desenvolvi na área de jornalismo, de rádio e televisão. Tive que estudar bastante para poder chegar hoje e ensinar as pessoas a fazer rádio. E também passei por emissoras em São Paulo. Tive a oportunidade de passar pela Rádio Antena 1, pela Rádio Record AM/FM, pela Rádio Cidade, pela Rádio Manchete, pela Rádio Imprensa FM, Rádio Jovem Pan, Rádio Transamérica, Rádio Bandeirantes. E aí foi assim a minha vida toda aprendendo a mexer com a emoção das pessoas. Eu lembro que na Rádio Cidade, né, antiga Rádio Cidade, que você fazia um quadro que era à noite, começava umas 10 horas da noite, né? E Era um era, programa. era um programa, e era assim, era uma coisa de pessoa apaixonado, quem mandava música para alguém, e eu lembro que você fazia toda uma abertura, então era aquele momento, né? Ia chegando às 22 horas, ficava o pessoal assim ouvindo, né? A gente falava assim, gente, será que alguém vai me dedicar uma música e o Ciro César vai falar? Eu lembro disso até hoje. Eu lembro que assim, era uma coisa que ficava todo mundo. Nossa, mas, gente, se o Ciro. Toda vez que tocava a música terminava, você entrava e você encontrava uma breve história. Não era assim que funcionava? Quem tem mais de 30 anos se lembra de um programa chamado Love Songs da Rádio Ah, Cidade. Ele... é verdade. Eu lembro que você contava uma E história, né, do casal, era uma coisa muito rápida. Aí você falava, olha, esta música que marcou o momento deles. Eu lembro disso. Eu sei que assim era um programa muito bom, né? Porque na verdade assim, independente, lógico, de a gente precisar estudar tudo, a gente tem que ter uma voz bacana para fazer isso, né? Porque bom, assim é um rádio, né? É o som, né? exatamente, a voz é um tributo pessoal que você recebe, né? E ele vem complementar a coisa mais interessante do ser humano, que é a comunicação, que é o dom da palavra que as pessoas têm e desenvolvem. E nesse programa especificamente, Carla, que você citou, eu aprendi que São Paulo sofre de uma doença incurável chamada solidão. Como as pessoas, muitas vezes eu fui porta-voz ali de momentos de amores impossíveis, de, de pessoas que reataram os seus relacionamentos. E foram momentos assim muito interessantes que eu vivi, que aprendi muito sobre ser humano, sobre pessoa. É interessante, foi uma fase muito interessante da minha carreira. Não, realmente foi muito legal. Me fala um pouquinho, a área que você está atuando hoje, além das suas aulas, do seu trabalho. Bom, me especializei ao longo da minha atividade profissional em formação de locutores. Muitos, eu fico muito feliz de muitas vezes ligar o rádio, ligar a televisão e reconhecer, poxa, esse foi nosso aluno, esse foi meu aluno, aprendeu
os caminhos ali, os primeiros passos há 15 anos, há 10 anos, há 20 anos atrás, e ele é um guerreiro, um batalhador. Olha onde ele está hoje, conseguiu, né? E eu formo profissionais para rádio, para televisão, trabalho na área de treinamentos, consultoria para emissoras de rádio. E hoje, né, Carla, nesse momento de pandemia que a gente está passando, a gente vê a força que o rádio desempenha como seu papel de formador e informador, levando prestação de serviço, levando informação para as pessoas. Saiu uma pesquisa pelo Instituto Cantar Ibope agora, no mês de março, mostrando que o rádio cresceu em audiência 25%. Interessante, né, para você ver como a palavra ainda ganha uma força, independente da imagem, o rádio, através da palavra, ganha uma força muito grande na credibilidade das pessoas. É uma situação assim, né? A gente sabe que o rádio, ele sempre fez parte da vida da gente, né? E ele vai continuar fazendo de qualquer maneira. Mas o que é interessante, né, a gente observar é que precisou acontecer algo como isso que nós estamos vivendo hoje para as pessoas voltarem novamente os seus olhos para a rádio, né, para essa forma de comunicação com mais carinho. Porque a gente tem aquela situação, às vezes muitas vezes você até coloca no YouTube porque você quer ouvir uma música, uma coisa diferente. Na verdade, você está fazendo uma coisa ou outra, mas você está ligado no som. Nem sempre você está olhando a imagem. Então a gente teve um resgate, né? Esses 25% que você está falando, a gente entende que isso é factível. Porque é um fato, né? A gente sabe que esse momento está pedindo isso, né? Exatamente, interessante. Em 1991, o Bill Gates deu uma entrevista em Nova York para mostrar, né, o novo recurso que o Windows tinha naquela época, e ele colocou agregado ao Windows uma ferramenta chamada Windows Media Player, que era a possibilidade que você tinha de mandar dados música em forma de dados de um ponto a outro pela internet. Aí um repórter da BBC de Londres, nessa coletiva de imprensa, chegou e falou: "Pô, Bill, você acabou de matar o rádio. Esse recurso, ninguém mais vai ouvir rádio." Aí o Bill Gates parou, olhou para ele e falou assim: "Olha, o dia que você ficar sabendo que a internet acabou, você vai estar ouvindo uma emissora de rádio, porque nenhum veículo é tão unissensorial como o rádio. Você faz um monte de coisa ouvindo rádio, dirige, prepara uma refeição na cozinha, você caminha no parque ouvindo rádio. Isso se chama unissensorialidade. Nenhuma outra mídia tem a não ser o rádio." Quando a gente está falando assim desse papel, né, do rádio, é como que nós aprendemos. O rádio sempre teve um papel lá atrás muito forte quando a gente falava de ensino à distância, né? Já muitos anos atrás existiam as aulas, né? Antes da gente estar falando de internet, já existiam as aulas que era através do rádio, né? E é interessante porque o governo hoje ele entende que essa falta de acessibilidade que os brasileiros têm de uma internet e conseguir trabalhar com o ensino à distância, agora pegando as escolas, né, Fundamental 2, ensino médio, essa dificuldade, justamente esse pacote de dados que não tem, eles pensam em estar colocando como fortalecer mais essa parte da televisão e a parte do rádio. E aí eles pensaram, poxa, vamos fazer isso pela televisão. Então a gente tem pesquisas que mostram que no Nordeste, onde a situação é mais crítica, você tem vizinhos emprestando televisão na casa de outros para poder fazer aula. E aí eles foram conversar em uma determinada região agora e eles verificaram que muitas casas não tinham nem como partilhar. Eles não tinham dois televisores em casa. E aí o que eles estão pensando em fazer? Em colocar uma linha, um canal bem assertivo de educação para que os alunos consigam estar ouvindo isso dentro, por exemplo, pode ser de uma onda AM, FM, eu não sei exatamente como eles vão fazer isso, mas eu sei que não vai ser uma rádio web, porque é a dificuldade do pacote de dados. Como que você vê essa questão da educação indo pelo rádio, né? O rádio foi um grande educador desde o seu início no Brasil, né? Tanto é que o considerado pai do rádio brasileiro, Roquete Pinto, disse que, em sua frase, que foi assim imortalizada, o rádio ele foi feito para informar, entreter e transformar. Informar, trazer a notícia, o esclarecimento. Entreter, emocionar,
distrair as pessoas e transformar a sociedade, transformar a vida das pessoas. E eu tive a honra e o privilégio de conhecer um grande personagem do rádio, já bastante idoso, mas que nos anos 30 fez muito sucesso. O nome dele era Nhoto Tico. Ele era a Xuxa daquela geração, sabe? E ele fazia um papel no rádio voltado para a criança. E ele conduzia um programa chamado Escola da Dona Eulinda, Escolinha da Dona Eulinda, que foi um remodelamento da escola do professor Raimundo que o Chico Anísio fez. Foi o Nhoto Tico que criou aqueles alunos dentro de uma sala de aula falando várias coisas que educavam as crianças. E aí o presidente Castelo Branco, lá naqueles idos tempos, chegou e falou: pô, Nhoto Tico, você tem que falar para as crianças escovarem os dentes. As crianças perdem o dente muito cedo. E o Brasil é um país de pessoas desdentadas. Elas fazem dentadura e, se tiram a dentadura, elas não têm dente na boca. Então, você precisa ensinar que a criança precisa pegar uma escova de dente, colocar uma pasta e escovar, limpar os dentes, né? E aí, a partir de então, o rádio se tornou assim um grande agente educador através da propaganda dos produtos e através da formação também de pessoas através do movimento brasileiro de alfabetização. Você deve se lembrar, era o Mobral, na década de 60 e 70. Né? Pô, nós estamos falando coisas para a moçada que está nos ouvindo agora, nossa, isso é antigo pra caramba, né? Isso aí, nossa, nem do tempo do meu avô, da minha avó. Mas para você ter uma ideia, Carla, se você fizer uma evolução tecnológica, desde o início do rádio, nos primórdios do Brasil, lá em 1922, você vai ver que o rádio ele sempre pegou para si toda a tecnologia atual daquele momento em que você vivia, da válvula para o transistor, do transistor para o circuito impresso, do disco para a fita magnética. O rádio sempre pegou essas tecnologias para si. E hoje, a nossa conversa, Carla, que nós estamos tendo aqui no Classmaker, se você tiver uma emissora de rádio que conecte o áudio da nossa conversa, nós podemos estar sendo ouvidos pelo rádio. E não digo para você que em breve o rádio vai estar usando o Zoom também, a ferramenta que nós estamos utilizando, para disponibilizar nos seus canais de redes sociais as entrevistas que nós estamos produzindo e que nós estamos fazendo aqui. Você vê como tudo isso é tudo questão de aproveitamento e criatividade de tecnologia. Só para esclarecer o pessoal, o Ciro comentou sobre o antigo Mobral. O Ciro falou que isso daí é da época de 60, 70. Na verdade, eu sei, né? Eu sabia que o Mobral existia, porque o pessoal sempre fazia aquelas brincadeiras. Ah, você não quer estudar, você não quer fazer nada, então ó, lá pra frente, lá na sua vida, você vai entrar e vai ter que fazer Mobral, você não serve para fazer nada. Tinha aquelas brincadeiras, né? Aquelas brincadeiras que assim, eram brincadeiras, na verdade, saudáveis, porque a gente falava assim, puxa, eu não quero ir pro Mobral, né? Então, o Mobral, hoje, é o nosso equivalente do EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos, né? Agora, a gente comentou um pouquinho sobre a inserção. Me explica uma coisa. Quando a gente vai trabalhar com a educomunicação, explica para a gente, primeiro de tudo, o que é o termo educomunicação. O educomunicação são todas as ferramentas que você tem atreladas às mídias que você possa utilizar a favor da distribuição do conhecimento. E a educomunicação, ela faz parte dessa geração que a gente vê, a geração X, a geração Y, né, como é identificada, né, socialmente. São todas essas plataformas de aprendizado onde você usa a mídia eletrônica para facilitar a acessibilidade ao conhecimento das coisas e de coisas, né? Perfeito, perfeito, é isso mesmo. Agora me diz assim, quando a gente justamente fala dentro de todo esse contexto que você está falando, nós sabemos que os jovens, principalmente os nativos digitais, que estão aí a partir da década de 80,
eles costumam andar muito conectados, né? Muito plugados. Então a gente vê os jovens assim, né? É muito comum você ver, eles estão com fone de ouvido, estão olhando para uma tela, assistindo aula e estão respondendo para uma terceira pessoa com uma apostila na mão, né? Um livro, um caderno, o que quer que seja, uma atividade, enfim. E a gente vê eles fazendo três, quatro coisas e a gente fala assim: nossa, mas desliga isso, você não vai conseguir fazer. Na verdade, eles conseguem fazer isso e muito mais. Agora, se a gente estiver falando, qual é a importância da gente estar trabalhando, por exemplo, uma rádio dentro de uma escola? O que que a gente pode ter, o que que a gente pode levar? Claro, além daquele entretenimento que é a música que eles gostam, de que maneira a gente consegue trabalhar o rádio dentro de uma escola, literalmente falando? Eu sempre comparo a força do rádio dentro de uma escola como a força do esporte. No esporte, você tem que ter disciplina, você tem que obedecer às regras daquela modalidade esportiva, você tem que aprender a ganhar e você tem que aprender a perder. Então, é uma série de disciplinas interrelacionadas que formam a personalidade do jovem, do adolescente, da criança. Você começa a descobrir ali que nem sempre o que você mais quer dá certo. E você tem que conviver muitas vezes com a derrota. Bom, isso é um ponto importante da educação através do esporte. O rádio, ele é também um grande disciplinador do conhecimento. Você coloca um adolescente, você coloca uma criança em formação na frente de um microfone, ela começa a descobrir que para ela poder falar, ser entendida, ela tem que deter conhecimento, ela tem que assimilar os elementos que ela vai desenvolver e passar para as pessoas. Então, a formação que tem convergindo com uma mídia que é o rádio é estimulante, é envolvente. Então, você vai ter crianças e jovens e adolescentes muito mais preparados e estimulados para uma boa comunicação do que, de forma diferente, aqueles que não são estimulados a falar, a se desenvolver e a passar, né, o seu conhecimento através do elemento mais humano, chamado palavra. Então, é isso aí que é importante. Você sabe que existe uma disciplina, um conceito, um processo, né, um grande pensamento em algo chamado autopoiese, que eu acredito que você já ouviu também. E a autopoiese, ela trata da produção do conhecimento. De que forma, né? Em duas perspectivas, em produto e produtor. Então, isso significa que os jovens, em qualquer ambiente que eles estão, não só os jovens, na verdade, né? A gente tem diversos casos de pessoas que têm problema de Alzheimer, e aí fala assim, poxa, eles começam a voltar, eles começam a regredir, como é que funciona? Eles não aprendem mais nada, não, eles aprendem sim. Eles aprendem dentro de uma perspectiva de onde eles se encontram naquele momento. E esse pessoal, escola, educação, funciona da mesma forma. Porque todos os dias esses alunos, esses jovens estão envolvidos, né, em um cenário. Então isso significa que quando eles estão andando na rua, eles estão conversando com uma pessoa, eles estão ouvindo, eles estão escrevendo, eles estão aprendendo. Isso a gente chama de autopoiese, né, que se chama elementos autopoéticos. Exatamente. E isso é interessante porque quando a gente fala nessa perspectiva, olhando para o rádio, a gente vê que isso traz uma mudança, né? Que nem você comentou, como aquilo transformava, como a sua atuação, né? Aquele programa da Rádio Cidade transformava pessoas. E é algo importante, porque nesse mundo de tanta conexão, a gente entende que o contato com o elemento acaba se tornando cada vez mais raro. A gente precisou, de novo, estar dentro de uma situação dessa para ver as pessoas da família se sentando na mesa para jantar novamente. Independente, tá, da nossa rotina do dia a dia e do horário. Era uma coisa que não tinha todo mundo dentro de casa todo o tempo, porque quando é época de feriado, né, final de ano, é férias, isso também não acontece. Porque a pessoa está naquele ritmo, eu vou descansar, eu estou de férias, eu estou de Natal, mas a gente sabe que isso não acontece. E agora eu acredito que as pessoas estão se conectando. Então, eu vejo essa questão do rádio como algo muito importante. A gente percebe, eu tenho pessoas, eu tenho professores, tem pessoas que passam mensagem para mim e falam assim: nossa,
é muito interessante você conseguir ter um canal de rádio que ao longo do dia consegue te dar um relaxamento com uma música e te passar dicas, né? A gente já tinha conversado muito sobre isso, né? Lembra disso, Ciro? Dicas de Sim. tecnologia, né? Dicas de educação, e a gente procurou fazer isso. E a gente teve uma audiência, a gente teve um retorno muito positivo. A gente conseguiu alcançar em 3 meses mais 5.000 pessoas. Então, essas notícias é uma coisa assim que deixa a gente muito assim contente, deixa a gente muito feliz. Assim como eu tenho muitas escolas que os próprios gestores hoje perguntam para mim, como eu consigo colocar a educomunicação na minha escola? E aí é o que eu falo para eles, gente, eu tenho a pessoa perfeita para vocês. Eu falei, vai conseguir chegar lá, vai explicar para os seus alunos o que é, porque não é só pegar o microfone e falar na frente. Não é disso que a gente está falando. Isso a gente faz no palco. O rádio, ele tem toda uma magia, né, Ciro, por conta disso. Desde a época, né, que você comentou, que você já lembra. Você já teve diversas entrevistas. Me conta um pouquinho como que foi essas entrevistas que você já teve pelo rádio e o engajamento dessas pessoas. Bom, uma das coisas que o rádio tem muito presente dentro dos seus conteúdos são os talk shows. O que é um talk show? É um show de conversa. A gente está falando aqui agora, nós estamos sendo recebidos pelas pessoas e nós estamos com diálogos mentais com essas pessoas. Você escorrendo as suas ideias e me perguntando as coisas. Então, isso faz parte de uma relação mnemônica de pensamentos, onde a gente vai coligando os nossos argumentos, as nossas palavras, aos nossos conhecimentos e ao conhecimento de outras pessoas também. Aí eu tive assim a oportunidade no rádio de entrevistar pessoas fantásticas, artistas, músicos, instrumentistas, atletas, e sempre procurando fazer perguntas. Tá sem som. Acho que travou, deu uma travadinha aqui. A gente deu uma travadinha, acho que com o Ciro, mas daqui a pouco ele já está voltando. Enquanto o Ciro volta, eu vou só adiantando alguma coisa, conversando mais um pouquinho, né? Na verdade, o que acontece, né? Quando você trabalha com essa questão do rádio na educação, nós temos elementos específicos. Esses elementos específicos, eles nos remetem a muito algo como chamado de gamificação, que a gente consegue estar trabalhando todo esse conteúdo, essa interação dentro do ambiente escolar. Como o Ciro mencionou lá atrás, quando ele começou a trabalhar, começou a fazer o trabalho dele e que ele tinha aquele programa, quando ele colocou aquele programa, o contato humano era muito grande. Então, hoje em dia, se a gente parar para ver, eu acho que o Ciro voltou. Eu vou só concluir aqui, Voltei. Ciro. Voltou, né, Ciro? Então, assim, essa questão desse contato humano através do rádio é importante, porque da mesma maneira que você deixa as pessoas felizes, vocês conseguem, né? A gente consegue dar apoio a essas pessoas que estão do outro lado com alguma dificuldade. Uma coisa que é muito interessante que eu escutei de alunos, né, já há muitos anos, né, mais de 30 anos de sala de aula, então a gente escuta muita coisa. E eu escutei os alunos falando o seguinte para mim, eu perguntei para eles, né, por que vocês passam o dia inteiro? Vocês só ficam ouvindo música? Eles falavam, não, eu não estou ouvindo só música, eu estou ouvindo rádio. Aí, quando eles me falaram isso, me espantou, né? Porque tinham as pessoas que falavam assim, nossa, eu não quero mais rádio, mas veja, quem falava isso era a nossa geração que estava nesse meio de caminho, década de 90, não eram eles. Então, aquilo me espantou, esse envolvimento com essa juventude, né, com a rádio. Continua falando para a gente aí dessas pessoas que você entrevistou e como que era esse envolvimento. Então, como eu falei para você, eram pessoas, foram músicos, atletas, instrumentistas, personalidades públicas, e cada pessoa tem sua personalidade, cada pessoa tem o seu jeito de ser, tem sua história. Tanto é que, se você analisar a história do rádio, sempre você vai encontrar um pouco da sua também. E eu sempre procurei fazer das entrevistas uma
um momento onde que eu fazia o nosso ouvinte se sentir integrado, ou seja, fazer as perguntas que, se ele estivesse no estúdio, ele estaria fazendo aquela pergunta para aquela pessoa. Então, isso aproximava demais. Que livro você gosta? Que filme que você lê, que você assistiu? Que livro que você mais gostou? Quais os seus pratos favoritos? Sabe, você de repente ouviu um Oscar Schmidt do basquete falar que adora macarronada, mas não podia comer a macarronada que ele queria porque ele tinha que conservar o corpo e a forma. Você ouviu do Almir Klink, por exemplo, o homem que atravessou de barco, né, a África ao Brasil, que a coisa mais bonita que ele viu uma certa vez foi ele estar no meio do oceano Ártico e, de repente, ele estar assim remando a favor da maré. E aí ele observou assim um grande bloco de gelo vindo na direção dele contra todas as forças da maré. Ele falou, mas eu não entendo como é que o vento está na direção norte, eu estou indo para o norte, e aquele bloco de gelo está vindo com tanta velocidade para o sul. E aí ele entendeu que o que movimentava o bloco, o iceberg, não era o vento da superfície, e sim as correntes internas da maré profundas que pegavam o bloco de gelo lá no seu interior e traziam ele contra todos os processos naturais da própria natureza. Ele falou, e assim é a nossa força, né? Quando a gente tem uma força interior grande, forte, que nos impulsiona, muitas vezes as coisas que acontecem do lado externo da nossa vida se somam contra, mas o nosso interior é muito mais forte. E a gente ouvir de um Emerson Fittipaldi a emoção que é subir num pódio em Interlagos, ter oportunidade de falar com Ayrton Senna, não sei se você se lembra na história, ele teve uma paralisia facial, e por conta do estresse, por conta daquele mundo de pressão do círculo da Fórmula 1, e eu tive naquele momento o mesmo problema que ele, vítima de estresse também. E numa entrevista que nós tivemos em Interlagos, eu falei, olha, você está com o mesmo problema que eu. Ele falou, sério? Toma bastante vitamina B para que a musculatura volte. Meu pai, médico, a primeira coisa que ele fez foi administrar vitamina B. E aquele meu problema facial, eu fiquei com a parte esquerda do rosto paralisada. E aí eu falei para o Ayrton, eu não me esqueço disso. E foram oportunidades que a gente teve ao longo da carreira de conversar com pessoas fantásticas. Hortência, Roberto Carlos, apresentei um programa na Record só com músicas do Roberto. Então é fantástico, é uma coisa assim que sempre o rádio me deu muito mais do que eu pude devolver para ele. Interessante isso. Conta pra gente só um pouquinho, faz um pupurri aqui para nós, um pouquinho sobre a evolução do rádio, pensando assim, com olhar na tecnologia, como que essa tecnologia evoluiu ao longo dos tempos? Bom, o primeiro grande definidor da qualidade sonora do rádio foi a válvula, um instrumento eletrônico desenvolvido por um americano chamado Lee De Forest. Depois que o rádio valvulado ganha, né, as prateleiras das lojas e ganha as casas das pessoas, vem um momento muito difícil para o rádio, que foi a chegada da televisão nos anos 40 nos Estados Unidos e nos anos 50 no Brasil, que foi um divisor de águas na história do rádio, onde se apregoava até o fim da mídia rádio, onde dizia que ele ia desaparecer. Contudo, um japonês chamado Akio Morita, o fundador da Sony, ele fazia um curso de engenharia, de aperfeiçoamento de engenharia nos Estados Unidos, nos anos 60, bem justamente naquele momento da corrida espacial que os americanos desenvolveram. E os americanos precisavam tirar as válvulas de dentro do foguete, da cápsula espacial, porque senão eles iam mandar válvula para o espaço e não iam mandar um homem. E aí eles fizeram estudos e chegaram a um pequeno condensador chamado transistor, que fazia
o mesmo papel da válvula. E aí o rádio ganha a portabilidade, a mobilidade, e fica pequeno. E aí o Akio Morita leva para o Japão a ideia e forma a Sound of New York. Se você juntar as primeiras letras, é a Sony. Uhum. E depois vem o circuito impresso, a digitalização, a fita magnética, a leitura ótica, e o rádio sempre buscando agregar-se a essas tecnologias. E, finalmente, agora, né? Você vê as redes sociais, internet, tudo isso fazendo parte da história e do cotidiano desse veículo. E é interessante falar para o nosso público do Classmaker que a evolução digital ela tem a velocidade, mas o grande perigo dessa velocidade é o silêncio. Ela não provoca, ela não agita, ela não movimenta o ar. Quando você vê, as coisas já passaram por você e você já está desatualizado. Esse é um momento muito importante na nossa história profissional. Você como professora, eu como professor. Veja só, Carla, eu estava aqui no mês de abril para maio, me despedindo dos meus alunos, mês de março, era uma sexta-feira, me despedi dos meus alunos até segunda-feira. Veio uma notícia na imprensa que haveria de acontecer por conta da pandemia, uma quarentena. Eu não sabia exatamente o que era uma quarentena. Não sabia, nunca tinha vivido isso. Simplesmente não vamos ter mais aula dentro da escola. Assim, é uma determinação do governo do Estado. E eu me senti, Carla, sabe, eu vi as escolas como barcos movidos a vapor, onde você precisava de carvão, onde você precisava de um maquinista, onde você precisava de um carvoeiro, de um foguista e de um caldeirista. Tudo para movimentar aquele vapor, para ele levar o conhecimento para as pessoas. Esse vapor encosta no porto na sexta-feira, e quando chega segunda-feira, você vai movimentar e falar: não existe mais carvão no planeta. Como não existe? Não existe. Se você quiser navegar no conhecimento, tem ali, ó, tá vendo? É um veleiro que é movimentado pelo vento. Mas como assim? Eu sempre mexi com carvão, agora vou ter que conhecer o movimento das marés, a velocidade do vento, o ângulo das velas. E foi assim que aconteceu com nossos professores. Nós precisávamos entrar nas redes, nas plataformas, Meet, Zoom, e todas elas que estavam disponíveis, e aprender isso em 2 semanas. Você conviver com essa nova tecnologia, aprender a velocidade do vento, uma coisa totalmente desconhecida para mim. Mas se você quiser estar no mercado como professor hoje, você não pode desprezar o conhecimento digital. Hoje não existe mais uma realidade dentro desse mercado para quem não se apega a essa tecnologia. Você sabe que isso foi uma surpresa, né? Isso pegou todo mundo realmente, enfim, desprevenido, porque a própria educação em si, ela tinha já uma história lá atrás de educação à distância, de EAD, mas isso só vinha para o ensino superior. Em momento nenhum, e também era assim, o ensino à distância, que era considerado, você tinha de diversas formas, você tinha o síncrono, assíncrono, então quando você tinha aulas, faz curso online, você está pegando o curso que já é gravado, então ela é de forma assíncrona. E aí, quer dizer, os professores que, por exemplo, não eram muito afeitos, né, a trabalhar com tecnologia e usar isso daí na educação, eles se viram exatamente desse jeito, como um barco sem porto, sem saber como ele vai se deslocar de um lado para o outro. Porque os professores foram pegos de surpresa, que nem você está falando. E foi coisa de 3, 4 dias. Quer dizer, a organização disso virou um caos. Na verdade, se a gente for falar, até agora a gente entende que, lógico, guardadas as devidas proporções, nós temos situações de escolas que estão exatamente perdidas ainda. Elas não estão conseguindo agir, não estão conseguindo delegar. É esse que está sendo o problema agora, né? É você delegar funções. Então isso não está acontecendo e é algo que eles não estavam acostumados. A gente não está acostumado a fazer isso.
né? O professor, hoje mesmo eu estava assistindo uma entrevista, o professor entrava numa sala de aula de 25 a 32 alunos para mais. Então, hoje eu já escutei que uma das determinações do governo federal é que as salas de aulas daqui por diante tem que ter pouco aluno. E aí, imediatamente, eu já recebi um comentário que falaram assim, então, Carla, como assim a sala de aula vai ter pouco aluno? Porque quando a gente fala de pouco aluno, a gente entende que tem que ter mais um professor para fazer isso. E não tem esse cara. O professor é assim, é uma espécie que está entrando em extinção. Então não tem essa pessoa. Então o que, que o pessoal faz? Eles juntam 2 ou 3 salas, colocam todo mundo lá junto e faz a aula sair. E a gente entende que a coisa não vai mais funcionar assim. A gente chegou naquele ponto, né? Quando a gente olha um gráfico em matemática, nós somos exatamente aquele ponto. O gráfico mudou. Então agora a gente está naquela situação. Ou a gente toca o negócio para frente, como a colaboratividade. E eu acho assim, o rádio é um dos maiores exemplos que a gente tem de colaboratividade, né? Você vê, por exemplo, a Espanha está com uma dificuldade muito grande nisso. Os professores não estão conseguindo se engajar em ter essa colaboratividade. E aí o governo criou um programa para eles pela rádio. Olha que coisa legal. Criou um programa para eles e nesse programa eles estavam tentando motivar, incentivar esses professores. Só que os professores estavam vindo assim já de uma trajetória tão cansada que eles falaram assim, olha, realmente nós não sabemos mais interagir. Isso vai além, né, do que a gente fala, né? Isso é coisa do ser humano, né, Ciro? Fala a verdade. É verdade, isso é reflexo de uma síndrome que se chama realidade. Quando a gente aprende a todas as respostas do mundo, aí vem a vida e muda todas as perguntas. Então, essa realidade é difícil de aceitar. E silenciosamente, se você não se mexe, você perde o seu espaço. Né? Você vê os músicos como se movimentaram de forma criativa, fazendo as suas lives e se apresentando para que eles possam, no primeiro momento, o interesse era entreter as pessoas nesses momentos de aflição, né? De insegurança, de medo. Pô, Carla, eu senti medo, eu senti aflição, eu senti tensão emocional, uma série, um misto de sentimentos que até então não tinham se misturado dentro de mim. Você tem uma pandemia que está matando 1.000 e poucas pessoas por dia, no pico, né? Hoje eu vi pelas emissoras de rádio que eu acompanho que está começando a estabilizar e ir para um declínio. Isso vai passar. Eu tenho fé de que as coisas vão passar, mas eu lamento muito, muito mesmo, com muito pesar, os amigos que eu perdi. Tem pelo menos assim uns 5 ou 6 dos meus amigos que se foram por conta do Covid-19 e de pessoas que eu não conheço e que fizeram parte desta grande estatística. Mas, por outro lado, com o mesmo pesar, eu vejo o quanto isso mudou o jeito de ser das pessoas. A gente começa a ver que a realidade é outra. O valor da vida é muito grande, a sua fragilidade é proporcional à sua grandeza. Então, eu vejo isso com um crescimento. Vamos sair dessa? Vamos. E o importante é que a gente vai sair muito mais fortalecido e espiritualmente mais definido. A gente vai dar valor à vida, né? Às pessoas, aos nossos próximos, aos nossos pares, à nossa família. Né? Você Não sabe sei. que é, outro dia eu estava conversando com uma pessoa assim que eu não via há muitos anos, né? Foi assim, foi um encontro, enfim, por uma situação que aconteceu na família e, enfim, houve um reencontro com essa pessoa e essa pessoa chegou para mim assim, mas assim, olhando nos meus olhos, muito, muito indignado, ele falou assim para mim, olha, Carla, eu vou te falar, eu nunca pensei na minha vida, ele falou isso para mim, que nós estaremos vivendo o que nós estamos passando hoje. Ele falou, se a gente de repente começa a pensar numa história, né?
lá atrás, que a gente fala sobre todos os tipos de problemas que a humanidade já viveu, e aí a gente fala naquele momento da peste negra, você fala de outros problemas que fez com que as pessoas se tornassem ilhas, né, evitando o convívio social, onde tudo era problema, malária, enfim, quando você vê isso daí, você fala, poxa, mas é, quem diria, né? Que a gente atualmente a gente se encontra nessa situação. E se você vai falar lá na frente, você pensa assim, né? Poxa, os nossos filhos vão chegar e vão falar assim, olha, talvez para os netos deles, talvez antes disso, vão falar então. Você sabe que eu vivi naquela época. Nós passamos pela época de um Covid, de uma pandemia. Isso assusta, né? Quando você ouve, né? Exatamente. É, coincidentemente, né, você falou isso, eu me lembrei da Gabi, minha neta, minha netinha. Fez 2 aninhos dia 6 no sábado, e aí eu mandei uns livrinhos para ela, musicais, assim, com um CDzinho, e eu mandei um motoboy entregar, né, porque não podia, enfim, isolamento social. E ela já está falando, né? Cadê vovô? Cadê vovô? Chegou o presente, mas cadê o vovô? Isso dói, né? Isso é assim, a gente nunca imaginava ter sensações como está tendo agora. Isso é um crescimento, uma evolução para o ser humano que faz parte da existência da gente, né? Seremos lembrados como foram os nossos avós, lembrados na Primeira e Segunda Guerra Mundial, nós seremos lembrados pelos nossos netos e bisnetos como uma geração que enfrentou a maior pandemia que a história da humanidade já enfrentou, que é o Covid-19. Interessante você ver que a vida passou, vai passar, e aquelas pessoas que passarem por essa tribulação, por essa tempestade, vão guardar dentro de si todos esses valores que nós até então não tínhamos como importantes, né? Que são pequenas coisas, né, que fazem parte das grandes diferenças. Deixa eu aproveitar agora. Nós temos uma pergunta aqui da Daniele Acorce, da Dani, e ela está perguntando assim, ela está falando que hoje, atualmente, nós já temos os podcasts, né? E ela está perguntando se os podcasts, eles podem ser considerados um novo formato de rádio. Ela quer saber como que você vê isso, se realmente é um novo formato de rádio, se não é, por que não é, e se for, quais os elementos que o caracterizam. Olha, você sabe, Dani, que não é um novo formato de rádio podcast. O podcast é rádio, por incrível que pareça. Por que o podcast ele tão rapidamente abraçou as pessoas e as pessoas criaram, ele virou uma febre, né? Porque ele segue exatamente o mesmo modelo que o rádio segue, uma trilha de fundo, uma pessoa falando na primeira pessoa, uma leve inflexão de sorriso e de forma carismática. Então, seja uma notícia, seja uma informação, seja um audiolivro, isso agrada muito as pessoas porque ela pode levar aquele podcast através do celular ou através do seu tablet, enfim, para onde ela quiser, a hora que ela quiser. E a gente sempre usando as mesmas ferramentas que o rádio usa para poder fazer a nossa comunicação. É uma tendência que veio para ficar também, né? Me diz uma coisa, como que funciona essas aulas que você tem na rádio oficina? Vamos pegar aí como um exemplo, por exemplo, ser um locutor. Eu acho que é um exemplo que pega bem legal. O que que envolve um trabalho de locução? Porque quando a gente fala em locução, a gente sabe que hoje em dia o nosso público, né, que são os estudantes, eles têm uma dificuldade muito grande de comunicação. Essa dificuldade deles a gente entende que já vem com o histórico devido a uma excessiva imersão tecnológica. Então eles acabam sendo mais fechados, alguns, tá? Não todos, mas são mais fechados, são alunos que não gostam de se expor, não gostam de falar. Muitos professores, quando estão trabalhando teatro, eles têm excelentes alunos, mas eles têm uns que realmente não gostam de participar. O trabalho de uma rádio, dentro da rádio, por exemplo, quando você está com essa sala de aula, você consegue trabalhar com esse elemento peculiar que esses alunos, esses aprendizes têm? Bom,
vamos começar na fase inicial da formação. O jovem e o adolescente, ele vai crescer, vai se desenvolver, vai passar por uma universidade, vai desenvolver e alçar voo dentro de uma carreira. Ele se torna um CEO de uma empresa. E aí ele fica desesperado porque ele vai ter que se comunicar com a mídia eletrônica, ele vai ter que falar numa emissora de rádio, numa emissora de televisão, ele vai ter que falar para alguém que tem um canal de comunicação como você tem, um classmaker, e ele não tem nem começo, nem meio, nem fim das suas ideias. Ele não consegue um excelente engenheiro, um excelente cirurgião, é um excelente professor, muitas vezes, que não tem a comunicabilidade necessária para passar o seu conhecimento. Então, quando o aluno ele procura a Rádio Oficina, ele vem imbuído de um sonho. Eu aprendi, ao longo de 33 anos de história da Rádio Oficina, que, além de a gente vender o conhecimento, a gente também vende sonho para as pessoas, porque as pessoas querem trabalhar em rádio, querem trabalhar em televisão, elas querem ir para o mundo da comunicação. Então, é importante você saber que voz é um tributo importante, mas o mais importante é personalidade e conteúdo. A personalidade pelo gosto de se comunicar. Então, se você hoje é um aluno, um adolescente, que muitas vezes foge de uma oportunidade de exposição, faça o inverso. Procure lapidar e trabalhar isso, porque esse é o grande diferencial entre uma pessoa se estabelecer dentro do sucesso ou não. E, bom, falando da Rádio Oficina, nós há 33 anos formamos locutores, sonoplastas, operadores de câmera, editores de imagem, é uma escola técnica de formação, e pelos nossos estúdios já passaram pessoas das mais variadas formações, de jovens adolescentes que terminavam o seu curso pré-vestibular, e jornalistas, médicos, pessoas ligadas à vida pública, e sempre imbuídos de um grande desejo, aprender a falar as coisas que tinham dentro de si, né? Isso tem que ter técnica, tem que ter carisma, tem que ter projeção sonora, modulação, um monte de coisas que o aluno aprende ao longo do curso a fazer para poder se desempenhar com mais eficiência dentro do mercado da comunicação. Quando esses alunos passam, né, pela rádio oficina e eles aprendem tudo isso, eu entendo que esses atributos que eles aprendem com você, isso além deles carregarem para a vida, isso ajuda no processo escolar deles. Nós sabemos que a Bastante. comunicação, né, que é primordial, são as narrativas, né? As pessoas precisam ter narrativas em diversos contextos. E muitas vezes a gente vê que, por exemplo, nas questões do Enem, por exemplo, quando eles fazem a redação, a gente percebe que o contexto deles é muito embaralhado, eles não conseguem formar ideias, né? Então, quando você está fazendo, me corrija se eu estiver errado, quando você está narrando, você está falando algo, você tem que estar colocando em uma determinada ordem cronológica para trabalhar isso. Você tem pessoas, você tem alunos que chegam com essa questão de não conseguir colocar um começo, um meio e fim. Como que é isso? E como você trabalha? Bom, esse começo, esse meio e esse fim, a gente chama da técnica da concatenação da ideia, Uhum. que é você dar um ordenamento a esses argumentos que você vai expor quando você se dirige e toma frente à palavra, né? Por exemplo, você quando estava me formulando essa pergunta para mim, eu já estava aqui imaginando o que eu ia responder para você a respeito desse assunto. Houve um planejamento de começo, meio e fim. A nossa mente, os nossos pensamentos, eles são ilisionados por uma assimilação cognitiva das coisas. Se eu não estiver conjugando o verbo no seu tempo correto, colocando o artigo, adjetivo, pronome, vírgula, as pessoas não entendem o que você está falando. Olha como é a mente humana. Ela é fantástica, ela é maravilhosa. E quando você aprimora essa ferramenta, o destaque e o sucesso profissional, ele é uma consequência de tudo isso.
E você vê pessoas, grandes líderes políticos, públicos, como falam bem, como eles conseguem externar a sua elisão de pensamentos. Eu tenho assim um exemplo de pessoas que nós conhecemos. Ó, eu acho um médico que fala muito bem e sempre me chama muita atenção, Dr. Drauzio Varela. Ele consegue transformar tudo que é complexo no mundo clínico médico, a medicina, os termos complexos, em expressões simples, de fácil conhecimento e de entendimento das pessoas. Essa é a grande habilidade que um especialista em comunicação tem, de transformar o complexo para o simples. Mas aí, nesse caso, se você tem, por exemplo, um indivíduo com essas características, como que é um trabalho, como que você começa a ajudá-lo a organizar? Porque quando ele vai chegar, Bom, ele está confuso, né, Ciro? Então a pessoa vai lá, ele fala e fala, olha, você tem que sequenciar, né? Que é uma sequência do raciocínio, literalmente falando, né? Como que você faz isso quando você pega no prático mesmo? primeira coisa, a pessoa, para falar bem, ela tem que ter um conteúdo. O aluno que quiser fazer bem, você tem a educomunicação dentro da escola, que faz parte do processo pedagógico de formação do aluno. Uhum. Você vai ter uma matéria como história, a época da cultura do café. Então, você vai pegar aquele aluno, aquele grupo de alunos, que vão apresentar para os colegas numa rádio web, que é de dentro da rádio. Ele vai ter que entender aquilo primeiro, ele vai ter que assimilar aquele determinado ponto para poder chegar e explicar para o seu ouvinte o que representou na história do Brasil o ciclo do café, o ciclo da madeira, e assim sucessivamente. Então, a gente tem que trabalhar, primeiro, a aquisição do conteúdo. O aluno tem que estudar o que ele vai falar. Depois que ele domina aquele conhecimento, agora você tem que ordenar. Como que a ordem cronológica do seu assunto? Onde começou a era do café? Como foi? Os portugueses que trouxeram a cultura para o Brasil. Você vai ter que aprender todo o ciclo daquele determinado assunto para poder externar. E o aluno, na nossa formação, tem 6 meses para aprender Ah. essas técnicas todas. E esse aluno ele vem depois da formação do ensino médio. Então, você tem que ter o segundo grau, o antigo segundo grau completo, né, para você poder receber o treinamento, porque você tem que ter conteúdo, você tem que ter um bom nível cultural para poder desenvolver um bom curso na área de comunicação. Ele tem que ter conhecimento do conteúdo, que é o que você falou, né? Na verdade, isso é extremamente coerente, né? E isso aí e aí isso acaba nos remetendo, né? Aquilo que a gente sempre fala, né? Por mais que a gente tenha internet e a gente tenha, enfim, diversos tipos de site, a gente não pode esquecer que a leitura ele dá esse embasamento para nós. Ele cria a estrutura de você conseguir entender como que é uma ordem cronológica dos acontecimentos, né? É literalmente essa palavra, uma ordem dos acontecimentos. Então, a leitura é algo muito importante, né? Os livros são uma ferramenta importante. Ninguém está dizendo aqui que você não vai ler um e-book. Eu estou dizendo, literalmente falando, é um livro. Não importa se você está lendo ele digitalmente ou não. Né? Como que a gente faz a similaridade disso para poder se comunicar? A comunicação, né, na verdade, é uma ferramenta muito importante. Se a gente não se comunicar e não falarmos bem, a gente vai ter dificuldades ao longo da vida. A começar do momento que ninguém vai conseguir compreender o que a gente fala. Então, tem pessoas que realmente procuram esse tipo de ferramenta para ajudar. O trabalho do Ciro é um trabalho fantástico. Ele trabalha assim com essas pessoas dentro da rádio oficina. Ele tem palestras incríveis, gente. Eu estou dizendo para vocês, eu já assisti palestra do Ciro e eu saio muito impressionada de lá. Até porque a palestra dele não é só você se impressionar, né? Quando você está dentro de uma palestra dele, acho que é aquele poder, é o poder da voz, né? Quando ele começa a contar o negócio, você volta no tempo, né? Você volta. E aí você fala, gente, é verdade, nossa, eu passei por isso. É algo incrível.
Então, assim, é uma coisa muito bacana. Eu acho que vale a pena em algum momento a gente voltar nesse assunto. Deixa eu só aproveitar. Nós temos uma outra pergunta aqui. O pessoal está me perguntando assim, como que é o atual mercado de trabalho para os radialistas? Como que esse mercado se torna aquecido? O que identifica um mercado para os radialistas de forma aquecida? Quando eu comecei a fazer rádio em São Paulo, Carla, foi no final dos anos 70, início dos anos 80, eu tinha 6 emissoras de frequência modulada, Rádio Cidade, Transamérica, Eldorado, Jovem Pan, Rádio Record e mais uma emissora metropolitana, Grupo Metropolitano. Era aquele mercado de trabalho. E mais 8 emissoras de AM. Né? Esse era o cenário profissional para a minha vida. Passados esses anos todos, são 42 anos atuando nesse segmento, hoje o mercado se abriu. Você tem canais de televisão como Netflix, que precisam de comunicadores para fazer desde os seus voice-overs até toda a sua comunicação institucional. Você tem TVs a cabo, que, como Discovery, History Channel, você tem Discovery Health, todos esses canais de documentários que precisam de comunicadores para poder atender a demanda das suas traduções. Não como dubladores, mas sim como locutores de documentários. Você tem podcasts, você tem a indústria gráfica, audiolivros, você tem empresas de promoções, eventos, você tem empresas produtoras de áudio que trabalham para o mercado institucional e corporativo do YouTube, do Instagram, fazendo vídeos e gravações com locutores para poder ilustrar os seus conteúdos. Você tem rádios indoors, que são esses locutores que você vê quando você vai dentro de uma Leroy Merlin, dentro de um Walmart, dentro de um Carrefour, que são os comunicadores que desenvolvem ali aquele determinado tipo de comunicação. Então, o mercado hoje ele se abriu muito e não só restrito a uma dúzia de emissoras de rádio e 4 emissoras de televisão. Então, você estando preparado para esse cenário de mercado, você encontra um espaço muito, muito sustentável. Bom, o que eu queria deixar para o pessoal que está assistindo, aqueles que gostariam de fazer alguma outra pergunta para o Ciro, deixar alguma coisa interessante, algum comentário. A gente teve interações hoje. Eu gostaria de ter mais, para que a gente consiga atender vocês nas dúvidas que vocês têm. E aproveitar também que o Ciro estava aí conversando com a gente. Então, como que nós vamos fazer? Quem quiser saber mais, o pessoal vai estar acessando a nossa live depois. Isso é muito comum, o pessoal depois me manda as perguntas. E as perguntas que vocês forem fazendo, sendo de cunho do Ciro, eu vou estar encaminhando para ele e ele vai estar prontamente respondendo. Vamos deixar também nos comentários, vamos deixar o link da Rádio Oficina, que o Ciro vai estar colocando lá nos comentários. Você coloca para a gente, Ciro, por favor, do seu site, da sua página, como que o pessoal pode entrar em contato com você, querendo mais informações. E eu também vou deixar os da Classmaker para a gente conversar. Lembrando que o Ciro, ele é um parceiro nosso de trabalho também da Classmaker Educação. Assim como tem as escolas já me perguntando, de novo, como que a gente coloca educomunicação na escola, eu tenho um excelente profissional para oferecer para vocês, que é o Ciro César. E além de tudo, gente, vocês viram que ele tem uma voz maravilhosa, né? Então, ter uma pessoa assim, dentro da escola, com essa voz e com todo esse know-how, essa bagagem que ele tem, há de convir comigo que é mais do que ótimo isso, né? É para fazer um dia maravilhoso. Ciro, queria te agradecer por você ter aceito o nosso convite, por estar aqui conversando com a gente, tirando dúvida. O pessoal está comentando aqui, estão agradecendo a vocês, acharam muito interessante, adoraram esse. Na verdade, assim, foi um bate-papo gostoso, né? Eu acho assim que foi um café,
né? A gente fez aqui um café e isso é importante, né? A gente transmitir conhecimento, falar sobre contextos, falar sobre educação em um ambiente gostoso, num bate-papo, numa conversa. Então eu queria te agradecer pela sua Bom, presença aqui, pelo seu tempo que você deu a nós. bom, ó, foi muito gostoso, foi muito bom. E eu gostaria de dizer a você que você também encaminhasse a todos os nossos colegas professores e educadores, aos, aos seus alunos, que se você quiser chegar num lugar onde a maioria não chega, você precisa fazer o que a maioria não faz, que é exatamente isso: buscar o conhecimento, buscar a informação. E a única pessoa que precisa acreditar no seu projeto, no seu sonho, é você mesmo. O resto é trabalhar para isso acontecer com determinação, com garra, com desprendimento. E fico muito feliz de ter participado. Estou sempre às ordens aí. O que vocês, o Classmaker, precisar de mim, estou sempre às ordens. Eu acho que é transparência, né? Eu acredito muito nisso. Então, todo trabalho que é feito, né, com amor e principalmente transparência, isso é uma palavra muito importante. Eu dou muito valor a essa palavra. Eu acho que fica bom para todos, né? E quando não está, ou quando está caminhando para não estar, é aquele momento que todo mundo para, né, e fala, olha, vamos sentar para conversar, né? Então eu acho que isso é muito importante. E eu acho assim, realmente, eu vou jogar confete porque eu acho que eu tenho parceiros sensacionais na Classmaker, que tem uma total transparência, tem total liberdade de trabalho. Eu acredito na liberdade de trabalho do professor dentro de uma sala de aula. Também acredito que os gestores precisam ter um olhar diferenciado para a gente. Então é assim, dentro de tudo isso, a nossa equipe é feita desse jeito. E o Ciro é outro que está dentro da nossa equipe, que está aí dentro das nossas estruturas. Ciro, gratidão pela noite de hoje. Valeu. Espero que a gente Valeu. possa ter outras oportunidades. Obrigado. Grande abraço para todos vocês e vamos juntos passar por tudo isso. Isso vai acabar. Isso vai passar. Ciro, boa noite. Grande beijo. Bom, Pessoal, boa noite. Beijo. Lembrando que o Ciro vai deixar todos os links da Rádio Oficina, porque nosso trabalho também é o quê? Nosso trabalho é parceria. Ó a palavra colaboratividade. Boa noite, Ciro. Beijo, beijo, boa noite. gente. Obrigado. Lembrando que quarta-feira tem live.